Sony A6600, será que ainda vale a pena? E hoje o nosso vídeo é um bate-papo de café, um bate-papo do churrasco. Eu tô aqui com o meu amigo Dan Loctor, da Loctor Produtora, ele que tá adquirindo agora uma Sony A6600 e vai bater um papo com a gente aí para falar um pouco dessa câmera, por que ele escolheu essa câmera, por que a gente aqui na produtora ainda utiliza a Sony A6600, as vantagens e também as desvantagens. Seja bem-vindo, meu amigo Dan. Fala aí, Will, tudo bem? Como é que você tá? Tranquilo, Bom demais. Dan, é legal falar contigo sobre a Sony A6600, porque, para quem não sabe, quando comecei no mundo Sony, eu comprei uma Sony A6500, foi indicação sua, e que depois a gente acabou migrando para 6600 e por alguns motivos, né? A Sony A6500, ela tinha uma bateria que durava pouco, ela não tinha o visorzinho flip-out, né? Não tinha a saída, né, para fone de ouvido para monitorar. E esses foram os principais motivos para ter migrado para a Sony A6600, mas tem outros motivos também. E é legal falar isso contigo, você que agora está entrando também na Sony A6600, para bater um papo e falar para o pessoal do canal o porquê que essa câmera vale tanto a pena, mesmo depois de 2 anos de lançamento. Tranquilo. Primeiro, eu tinha indicado a 6500 por causa da cinemática dela. Que é a primeira coisa que eu procuro numa câmera. Só que esses outros detalhes, depois, se profissionalizando um pouquinho mais, você percebe o quanto é importante. Principalmente você poder conferir o áudio. Isso é imprescindível em qualquer evento que você tiver, porque é uma coisa que produtores e videomakers pecam muito. E eles estão agora pensando em se adaptando melhor sobre isso. Então, o Will ter trocado para 6600 por causa de uma entrada de fone de ouvido, principalmente, foi, assim, imprescindível, né? Até porque eu sempre achei muito ineficiente, né? Você gravar vídeo e ter que levar um gravador, outra pessoa para monitorar áudio, e às vezes é o áudio de um microfone. Você pode muito bem monitorar captando o vídeo, né? Com um radinho, com uma lapela, coisa prática. E realmente, isso faz toda a diferença. E você resolve todo o evento com um profissional menos, às vezes com menos custo, por exemplo, de ter um cara lá só para poder fazer isso. É muito mais eficiente. Então é por isso que eu tô indo também para 6600. É uma coisa muito importante para mim hoje em dia, conferir o áudio. Porque como a gente veio do áudio, a gente primeiro veio da produção de áudio específico, então o áudio é imprescindível. Tanto que é a principal coisa que os clientes reparam nas nossas produções. Nossa, mas o áudio tá muito bom. É verdade. E o áudio, assim, diferente do vídeo que às vezes você faz uma máscara, dá uma corrigida, exatamente, consegue fazer alguma gambiarra na edição, o áudio, na maioria das vezes, ele foi captado com ruído, com chiado, com qualquer problema, não tem como resolver. E acho que é um grande defeito de quem trabalha com vídeo é não monitorar o áudio. A maioria não monitora. Acho que uma das vantagens dessa câmera de ter a saída de fone de ouvido é você poder gravar e também monitorar essa captação. Se der algum problema, voltar e não ter aquele perigo de, na hora de descarregar os arquivos, perceber que o áudio saiu todo zoado. Isso é imprescindível. Para mim é imprescindível. Só que além disso, ela também tem outras vantagens, né? Para quem tá entrando agora na 6600, ela, querendo ou não, é a câmera top de linha dos sensores cropados, né? Muita gente acha, mas não é full frame, o sensor cropado não serve. Ela serve e muito para você fazer tudo, tanto foto quanto vídeo, principalmente se você escolher a lente certa. E às vezes a gente quebra muita cabeça para descobrir qual que é a lente ideal. Uma lente que a gente nem imaginava que resolveria o problema, né? Torce o nariz e de repente é aquela lente que te salva. Não só salva, quanto é um investimento que você não tira mais da câmera. É aquela lente que você vai fazer todos os seus eventos, tem que levar ela. Porque ela resolve vários problemas. Ela resolve problema... Uma lente específica, por exemplo, que é a 16mm 1.4 da Sigma. Que ela resolve problema de dia, ela resolve problema como grande angular, ela resolve problema de noite em baixa luz. Então, assim, ela é uma lente versátil para muitas ocasiões e que você, tendo ela, você não precisa de várias outras. Que resolve o problema. Agora eu vou contar assim, quando o Dan me falou dessa lente da Sigma, a 16mm a 1.4, eu torci o nariz. Eu pensei, não, ele não tem como uma lente de 16mm funciona, porque eu tenho uma lente de 16mm também, só que é uma 2.8. É a da Sony, né? É a da Sony. Aquela pancake. E quando você vai gravar com a lente de 16mm, assim, a gente já não é muito magro. A lente ela já dá aquela engordada e ela também não tem o desfoque, não fica um cenário bacana. Então quando o Dan me falou da lente de 16mm da Sigma, eu pensei, por que ele tá falando isso? Ele tá falando de 16. Aqui, por exemplo, eu gravo muita coisa em casa. Hoje, inclusive, a gente tá em casa aqui, né, fazendo o nosso papo de café. Eu uso bastante a lente de 24mm justamente pelo espaço que tem na sala de casa. Às vezes até no escritório eu quero gravar e não dá para usar 35 e 50mm. Eu uso a 24 e eu já não gosto muito do desfoque da de 24. Só que tem um detalhe.
A da Sigma tem 1.4 de abertura, então quando você trabalha com isso... 1.4 de abertura, é muita coisa, é muita coisa. Pois é, e assim, eu que torci o nariz para essa lente, paguei a língua, porque a lente vale a pena se você tem... Tá tanto como a Sony, uma 6500, 6400, ou já vem para 6600. É a lente. É a lente Coringa, né? É a lente Coringa. Lente vai ser a lente Coringa. Que você usa para bastante coisa. E aí, uma outra coisa legal, eu deixei algumas anotações da câmera pra gente falar, de vantagens em relação, por exemplo, a outras câmeras DSLR e também as linhas da 6500, a 6400 da Sony, que é uma coisa importantíssima para quem trabalha com evento, que às vezes não dá para fazer um take muito curto, é uma palestra, que é o tempo de gravação. O tempo de gravação para mim é importantíssimo, apesar de, tipo assim, de como filmmaker, na maioria dos eventos você acaba fazendo takes curtos, geralmente. Mas quando você tem um tempo maior de gravação, você trabalha com mais segurança. Você trabalha com aquele ânimo de que, putz, esse sensor ele foi feito para aguentar tranco. É essa a ideia. Sim, sim. E a Sony A6600, ela tem... Você pode gravar, se não tem tempo limite de gravação, ela só tem um detalhe. Se você estiver num lugar muito quente, o sensor vai superaquecer e ela vai desligar sozinha. Mas se você estiver num ambiente com a temperatura controlada, se é um salão com ar-condicionado ou dentro de um estúdio, você pode fazer takes de 1h e 20 tranquilamente e não vai ter problema. Aí vem a pergunta, né, de alguém no vídeo: mas ela grava 1 hora, mas e a bateria? Dura mas tudo e a bateria? Isso? Dura. Ela dura pelo menos 1 hora de gravação tranquilo. E pode não parecer, mas 1 hora contínua de gravação é um take muito grande. Ninguém faz isso normalmente. Não é uma coisa normal que você faz no seu dia a dia. Então você não tem com que se preocupar, porque é muito tempo de gravação mesmo. E outra coisa legal dessa câmera é que ela grava em 4K e em 24 e 30 frames por segundo. Poderia gravar em 60 frames? Poderia. Mas eu acho que a Sony talvez não coloque isso na câmera até para não competir com uma Sony A7 III ou a 7S3 ou a 7C, né? Exatamente. Pode parecer que ela também esquentaria mais. Teria um problema ali de desempenho também. Mas as pessoas deixariam de comprar as full frames se ela fizesse tudo isso. Não teria concorrência. E o legal dela é que assim, ela grava em 4K, só que o sensor da Sony A6600 ela é um sensor com 6K. E ele reduz para que esse vídeo tenha mais qualidade, né? Tenha mais informação em cada pixel, e isso é muito legal. Uma coisa que eu acho chata é que em 4K 30 frames ela tem um leve crop, mas nada que você não possa corrigir na hora do enquadramento. Assim, é uma coisa que não vai afetar muito a tua gravação. O monitorzinho, o flip dela, ele é legal, ele resolveu um problema que tinha na 6500, mas ainda assim não é o melhor flip do mundo. A melhor opção do mundo, né? Que você pode resolver com um adaptador, né? Principalmente aqui na câmera, se a gente está utilizando uma gaiola, você não consegue ver o monitor aqui, né? Vai atrapalhar na hora de gravar. Então, isso aqui é um ponto negativo. Você consegue utilizar o monitor, só que não com toda a parafernália que a gente utiliza no dia a dia. Aí, nesse caso, você precisa mesmo de um monitor externo ou, de repente, um gravador ou algum acessório para que você coloque o microfone um pouquinho mais ao lado ali da gaiola. Mas são detalhes que você, no dia a dia, consegue resolver também, né? Exatamente. Bom, e antes da gente passar para o próximo tópico, também vale lembrar que ela grava em até 120 frames por segundo, 120 FPS em Full HD. Mas ela não grava 120 FPS em 4K? É só você enquadrar o vídeo direitinho que você não vai precisar cropar depois e dá para fazer a câmera lenta tranquilamente, né? E agora, para falar um pouco de perfil de cor, de autofoco, disparo rápido para foto, eu tenho que falar com o fotógrafo, que é esse que tem que comentar o porquê que essa câmera é boa, né? Posso voltar num tópico anterior antes? Claro. Só para concluir uma coisa em relação aos FPS. Em relação aos FPS, eu só queria complementar, deixar claro que, por exemplo, pra gente que trabalha bastante com a internet, que isso é interessante, a gente filma em 4K, ou até mesmo materiais que a gente vai fazer para evento como casamento ou palestras, a gente entrega o material em Full HD. A gente filma em 4K para ter mais resolução, mas se a gente for fazer uma câmera lenta, principalmente em casamento, isso é importante ressaltar, você vai entregar o material em Full HD, então não tem crop no seu 120 FPS. E se você não tem como filmar em 4K 120 FPS, você faz em Full HD. E o resultado vai ser maravilhoso quanto o 4K. Não se preocupem com isso é muito importante. É só enquadrar o vídeo direitinho, né? Bom, agora fala pra gente aí do perfil de cor e do autofoco, que é uma coisa legal, e do disparo também, pra quem trabalha com fotografia, que isso é bem interessante, né? Perfil de cor é que assim, pra quem trabalha um pouco com cinema ou que é muito fã de cinema, você vai entender que a maioria das câmeras cinematográficas milionárias que os caras usam tem um perfil de cor flat, que é para poder você fazer melhores tratamentos de cores ou até ter mais range de tratamentos de cores para você puxar mais cores, puxar mais efeitos, que muitos filmes eles gostam de aplicar os efeitos no pós. Então você precisa de um cor assim para
você vê assim e fala que é opaco, sabe? Que é um perfil de cor assim que não é agradável ficar vendo. Mas as câmeras têm esse perfil de cor, e é importante vocês saberem para que ele serve, que é justamente para você depois, no pós, você trazer as cores do jeitinho que você queria e pensou. É para isso que existe esses perfis de cores. E ela tem vários perfis de cores nela já embutido. Você não precisa instalar nada. Nenhum pluginzinho, nenhum softwarezinho, nada. Já vem alguns perfis de cores. A gente coloca aqui no GC depois para vocês verem quais são. Legal. E o autofoco dela também, que é sensacional, né? O autofoco dela, como câmera, eu acho que é o melhor autofoco do mercado. Para vocês terem uma ideia, o autofoco dela, Will, é melhor do que a A7 III. É mais rápido do que a A7 III. A A7 III é de 2017. 2017, se eu não me engano. O autofoco da 6600 é mais rápido do que a da 7 III ser uma full frame. É claro que já tem outras full frames de lançamento, mas se você comparar o valor, entendeu? Você vai pagar metade do valor pelo mesmo autofoco. Tem uma pequena diferença. Tem uma pequena diferença de 10 mil reais. Tem quantos pontos de foco, Will? Se não me engano, são 426 pontos de foco, que é uma comparação. Eu, inclusive, fiz um vídeo do canal um tempo atrás falando por que valia a pena ainda comprar a 90D, que é uma câmera equivalente da Canon. A 90D, por exemplo, tem acho que 150 pontos de foco, então a Sony é muito melhor em relação ao autofoco. Tudo bem que o Dual Pixel da 90D, o sistema que vem desde a 70D, é muito bom. Só que eu não consigo comparar os dois motores de autofoco. Não tem como. A Sony ainda ganha de lavada. Bom, então assim, é uma câmera que ela não é uma câmera de entrada. Ela já é intermediária. Já é uma câmera intermediária, então você vai investir aí na faixa de 11 mil reais para comprar essa câmera nova, ou usada, você vai encontrar na faixa de 9.600, 10 mil reais. Dependendo da configuração, dependendo da lente que vira, ou se você quer comprar só o corpo. Mas... sabendo que, tipo assim, que ela te entrega imagens cinematográficas. É isso que é interessante, por isso que a gente fala que é uma câmera intermediária. Sim, eu acho que é a câmera que mais atende praticamente tudo que você faz na produtora com o melhor custo-benefício é a Sony A6600, a não ser que você queira mudar já para uma full frame. Com certeza. Tem a necessidade. Mas depois assim, que eu descobri essa história da lente da Sigma, eu mudei de ideia sobre a full frame. Mas olha que interessante. Para você que está começando, a sua produtora, ela é muito interessante. Porque você está começando, então você precisa de custo-benefício. E para você que já é profissional e tem câmeras full frames e precisa de uma câmera secundária, ela também é imprescindível. Porque ela faz tudo que uma full frame faz e não deixa a desejar. Legal. Dan, obrigado, cara. Obrigado pela visita, por participar aí do vídeo do nosso canal. E, assim, quero fazer um comentário também no final do vídeo, que muita gente pergunta depois, qual equipamento vocês estavam utilizando? O que vocês estavam utilizando para gravar? Hoje, eu tô gravando num gravador da Zoom, um H6, com os dois microfones dinâmicos ligados via XLR, e tô captando também no computador para conseguir monitorar. E as imagens que a gente tá fazendo aqui desse nosso bate-papo, né, praticamente um videocast, elas estão sendo feitas com o iPhone 12 e também com o Galaxy S21. Então dá para você fazer muita coisa bacana com o smartphone também. Claro, com certeza. Obrigado, Dan. Obrigado e valeu, até Will. a próxima, pessoal. Até o próximo Prodigi Lab. É isso aí.